mercado de trabalho global está passando por constantes transformações complexas, impulsionado por fatores macroeconômicos e tecnológicos, como o avanço da inteligência artificial e o aumento do custo de vida. Empregadores do mundo todo estão sendo obrigados a repensar a sua forma de trabalho e suas estratégias para os próximos anos. Para entender o panorama que se desenha até 2030, o World Economic Forum publicou no Future Jobs Report 2025, trazendo a perspectiva de mais de 1.000 líderes executivos, que juntos representam 14 milhões de trabalhadores e 55 economias. Nesse contexto de profundas mudanças, as áreas de remuneração, gestão de desempenho e motivação tornam-se centrais para atrair e reter talentos. Hoje, tenho o prazer de receber Diógenes Reis, especialista em remuneração variável, para entender e analisar essas macro tendências e como elas vão impactar o futuro do trabalho. Diógenes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jamília. É um prazer estar aqui com você hoje. Falar sobre o futuro do trabalho é algo que eu gosto muito, que a gente pensa muito aqui na empresa hoje. A gente vem falando sobre o que os nossos clientes, consumidores e o que os colaboradores vão precisar num futuro tão breve, com tanta tecnologia, com tanta informação, né? O que se espera para isso. Então vai ser um bate-papo bastante interessante. Esse relatório é um relatório muito rico de informações. Eu espero estar aqui ajudando e contribuindo com o público também para olhar um pouco mais para essas tendências até 2030. Diógenes, então a primeira pergunta vai ser, o ambiente de trabalho está em constante mudança, né? Em termos de gestão de pessoas, qual a principal prioridade dos empregadores para os próximos 5 anos? Legal. Desde 2023, Jamile, já vem aparecendo nos relatórios sobre saúde e bem-estar. Então, hoje o colaborador, desde 2023, ele já vem numa jornada de estar numa empresa, de querer inovar numa empresa, de ficar numa empresa agrupando saúde e bem-estar. Nada mais é, uma palavra que nós utilizamos muito aqui no Brasil, o engajamento. Então, se você tem um colaborador engajado, você consegue trazer isso. Na pesquisa, nesse relatório, agora, saiu que 64% dessas empresas, né, que são 1.000 empresários que foram entrevistados, né, 1.000 executivos, que tem uma base de 14 milhões de colaboradores. Então, nessa base, 64% dos executivos acreditam que é necessário ter engajamento. É necessário, sim, cuidar da saúde e do desenvolvimento desses colaboradores. Então, acredito, sim, que o engajamento vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Inclusive, Jamile, tem um dado bastante interessante que quanto mais tecnologia chega, mais inteligência artificial chega e fica acessível para todos os colaboradores, interessante é que os líderes e a gestão precisam entender mais de pessoas, aprender a lidar mais com pessoas. E isso vai impactar diretamente na saúde mental, na saúde e bem-estar desse colaborador, no engajamento desse colaborador com o resultado. E é bastante interessante que a gente vai falar um pouquinho ali da remuneração, né, onde a remuneração pode impactar nesses pontos. Então vai ser bastante importante. Perfeito. E já entrando na sua área, sua especialidade, que é a remuneração variável, eu queria te perguntar como os empregadores planejam moldar as suas políticas salariais até 2030, né? Veremos um aumento geral nos salários nesses próximos 5 anos. O que você acha? Legal. Mais da metade desses executivos entenderam que o salário é uma coisa e a remuneração variável é um adicional. E como você consegue trabalhar isso com meritocracia e sendo justo com todos os colaboradores, baseado no resultado. Então, a remuneração variável ela vem numa tendência de crescimento. Né? Para 2030, ela vai estar ainda cada vez mais forte, porque hoje, para você ter uma saúde, um bem-estar, para você ser mais feliz no trabalho, você precisa de algumas práticas como flexibilidade, você precisa trabalhar mais pelo resultado do que estar presente. Hoje, estar presente na empresa, o presenteísmo, né, é algo cada vez menos importante e o resultado cada vez mais importante. Então, a remuneração variável vem crescendo. Essa pesquisa traz esses dados que isso é uma tendência global. Então, até 2030, a remuneração variável vai ter o seu espaço cada vez maior, porque eles acreditam também
que essas habilidades e desses talentos, para manter talentos na empresa e engajados, a meritocracia vai ser cada vez mais necessária. Então, nesse ponto, como você diferenciar um colaborador que entrega mais e que entrega menos? A remuneração variável sendo justa e meritocrática. Então, a gente consegue trabalhar muito bem isso com a remuneração variável. Sim, e você até trouxe alguns dados, eu também trouxe. Considerando que 77% dos empregadores buscam alinhar o salário ao desempenho, como a meritocracia, a progressão de carreira, elas se encaixam nessa estratégia de retenção de talentos? O que você acha sobre isso? Então, Jamile, nesse relatório saiu um dado muito interessante relacionado à retenção desses colaboradores, né, até 2030. O primeiro ponto que todos esses colaboradores que foram entrevistados é um processo transparente e claro para uma boa promoção. Então, as empresas precisam estar preparadas para isso. O segundo ponto colocado por esses colaboradores, esses funcionários, é o ponto de como eu consigo ganhar mais para ter uma classificação. Depois que eu tenho um processo claro, o que eu tenho que fazer para alcançar uma promoção dentro da empresa. Então, 62% dos entrevistados acreditam que esses dois pontos são os principais. Já o terceiro ponto, eles acreditam também, isso é muito interessante, que entregar mais resultado para as empresas, 73% dos entrevistados acreditam que entregar mais resultados para a empresa impactam diretamente na sua promoção. Então, na remuneração variável, fica muito mais simples tudo isso, porque um colaborador que consegue trazer o resultado, entregar resultado, ele acaba tendo uma remuneração variável adicional naquele período. Quando o gestor olha para o histórico e você tem vários pontos de entrega, vários pontos de resultado, então isso vai potencializar muito uma promoção, num plano de carreira, de um crescimento de carreira ali dentro. Então hoje na pesquisa, de uma forma bem resumida, a gestão de talentos e a retenção de talentos está muito com um plano de carreira e também uma entrega de resultados praticamente mensal, com uma remuneração variável também apoiando todo o ciclo daquele colaborador e funcionário. Interessante você falar isso porque muitas pessoas acreditam que pelo fato de ter a remuneração variável, um aumento de cargo nunca existirá, porque elas estão na cabeça que esse extra do salário já vai ser o suficiente, só que não. Realmente ajuda os líderes ajudam os executivos a verem o histórico dessa pessoa e realmente futuramente contribuir para que esse cargo aumente. E já nessa pauta, além do salário e da progressão, o que esse relatório indica sobre a motivação e o engajamento dos funcionários? E também queria saber quais habilidades comportamentais são consideradas essenciais para o futuro. A motivação está muito ligada à visão, ao propósito daquela empresa, os valores daquela empresa e também as atividades que aquele colaborador entrega para gerar um resultado consistente para aquele colaborador. Além de reconhecimento, né, meritocracia. Então, você motivar esse colaborador está muito nesse sentido. Às vezes não é só salário, não é só remuneração. Também são ações, são rituais de comemoração daquele resultado entregue, daquele objetivo alcançado. E também, quando ele traz aqui algumas habilidades, né, ele traz a principal habilidade para o futuro de um profissional, o pensamento analítico. Aquela pessoa que gosta de se perguntar por que aquele número está assim, por que aquele número chegou naquele ponto. Então, o pensamento analítico, por mais que tenha IA, por mais que tenha alta tecnologia, vai ser muito importante essa pessoa ter esse senso analítico e também uma curiosidade muito, muito forte para provocar isso. Então, pensando em 7 a cada 10 empresas da pesquisa, né, apresentam resiliência também como uma habilidade, flexibilidade e agilidade. Então veja, a resiliência, persistir, ser flexível, né, e se adaptar. Né? Existe uma frase assim, bastante conhecida, né? Sobrevive quem se adapta. Né? Então saber se adaptar vai ser uma habilidade muito essencial também até 2030. E também o pensamento criativo. Por mais que a gente tenha vários recursos disponíveis de tecnologia, a criatividade humana ainda é uma habilidade muito essencial.
porque a máquina ela precisa dessa criatividade, e a criatividade vem muito da necessidade, da vivência daquela pessoa, do ambiente que ela está. E também, por último, né, vem o pensamento, a motivação e a autoconsciência. Então, a motivação e a autoconsciência também é uma habilidade que saiu nesse relatório, né, como uma habilidade necessária aí para o futuro do colaborador, do futuro dessa pessoa no seu mercado de trabalho, nas empresas e do futuro. Interessante você falar isso porque a adaptabilidade, a criatividade, tudo são coisas que nós humanos não conseguimos passar para a inteligência artificial. Mesmo ela estando super avançada, já está no nosso futuro, já é o hoje, já é o amanhã, tem coisa que não substitui. Então, nós sabermos nos adaptar, nós termos essa resiliência, a gente conseguir analisar de fato, porque nós que damos os comandos, né? Eles obedecem, eles nos ajudam. Então é muito importante você falar isso, muito importante você falar que essas habilidades são realmente necessárias. E já entrando nesse ponto, qual é a principal estratégia para que os empregadores estão adotando para fechar lacunas e competências e garantir a força de trabalho até 2030? A principal lacuna apresentada pelos empresários, que é 63% dos empresários, acreditam que a principal lacuna para a empresa se manter em 2030 e ela precisa de colaboradores que consigam, de fato, ter essas habilidades. Então, as empresas vão começar a contratar e potencializar quem tem essas principais habilidades, mas também para que elas possam se manter no mercado. Então pensem que para a empresa se manter, ela precisa de pessoas curiosas, pessoas analíticas, pessoas que saibam se adaptar, pessoas que conheçam e aprofundam novas tecnologias, né? Que comecem a utilizar tecnologias diferentes, porque hoje o mercado vai exigir uma competitividade muito diferente do que é hoje, né? As habilidades, então, devem mudar, porque as empresas vão precisar mudar. As empresas vão precisar se adaptar e, consequentemente, os colaboradores e os funcionários, as pessoas também precisam se adaptar a tanta mudança, né? 63% das empresas acreditam que para a empresa continuar crescendo, ela vai precisar de pessoas com essas habilidades que nós conversamos. Então, eles já começam a olhar treinamentos e capacitação e também avaliação desses colaboradores das necessidades atuais. Então, colaboradores mais curiosos, senso analítico, né, ser mais analítico, são os principais pontos que as empresas vão começar a olhar para esses colaboradores. Então, quando a remuneração variável ela chega, ela tem metas, objetivos, indicadores, então toda essa estratégia das empresas começa a ser adotadas também. E a remuneração variável, queira ou não, para gestão, para alta gestão, já é um senso analítico alto, porque é ali que ele vai medir a potência das entregas, dos resultados dos indicadores, e que vai remunerar os colaboradores que conseguirem alcançar os resultados desejados pela empresa. Então, toda essa junção que o relatório traz, trazendo um pouco da remuneração, por isso que a remuneração variável ainda vai continuar no mercado e vai ganhar ainda cada vez mais força, porque ela vai potencializar tanto a empresa, para a empresa se manter no mercado, quanto o colaborador que se destacar, ter mais voz e também a progressão tanto esperada ali, que retém talento, que mantém a boa pessoa ali naquela empresa. O relatório mostra que com o avanço da inteligência artificial e a automação, vai haver uma transformação profunda no trabalho. Mas na prática, eu queria saber, Diógenes, como isso deve impactar na produtividade dos colaboradores nos próximos anos? Jamílio, o futuro do trabalho não é mais rápido, é mais inteligente, é mais humano. Então, 39% das empresas acreditam que essas habilidades que nós conversamos serão essenciais para as empresas nesse futuro breve. Então, 2030 é até logo, né? 5 anos passam muito rápido. Então, as empresas estão se preparando para isso, para que tenham essas pessoas com essas habilidades, e elas acreditam que são essenciais treinamento e capacitação também. Mas quando você traz esse ponto de remuneração para o jogo, você tem o equilíbrio que você trabalha essas habilidades junto com cada colaborador
também. Então, para reter isso, para manter isso, o bem-estar. O bem-estar é a principal ponto. Um colaborador que tem um bem-estar, que vamos trazer para o nosso Brasil aqui, que nós utilizamos muito engajamento, então, o colaborador que está engajado, ele produz mais. Com isso, com tanta tecnologia sendo ofertada, os líderes, o papel da liderança vai ser se aproximar, se conectar com seus liderados, ser mais humanos com seus liderados. E com isso, a produtividade vai avançar. Perfeito, Diógenes. E já seguindo para a nossa última pergunta, no contexto do futuro do trabalho e das mudanças da produtividade, com o aumento da tecnologia, eu queria saber como a remuneração variável pode ser uma ferramenta estratégica para as empresas manterem os seus times mais produtivos, mais engajados, já que é o seu tema, a sua especialidade, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Como você acha que isso vai impactar no futuro? Jamile, eu acredito que a remuneração variável vai ser uma das principais alavancas para o aumento de produtividade e engajamento dos colaboradores ali no futuro. Inclusive, no relatório, informa que as empresas que têm maior sucesso são as empresas guiadas pelo resultado, pela inovação, pelo desempenho. E nada melhor você começar a medir o desempenho da base. Medindo o desempenho da base, tendo uma remuneração variável, meritocracia, com as consequências de várias pessoas fazendo o seu papel, que sustenta o crescimento da empresa como um todo. Então a empresa, no relatório, mostra que as empresas que têm maior produtividade e maior resultado são empresas que têm uma boa meritocracia, que têm um bom plano de metas, uma empresa de um bom bem-estar envolvido também desses colaboradores. E líderes terão cada vez mais necessários serem, vamos dizer assim, serem treinados e terem a capacidade humana de se conectar com os seus liderados. Interessante também, Jamile, que só o dinheiro não motiva ninguém. É importante que o colaborador esteja engajado com a causa da empresa, com aquela missão da empresa, com as suas metas. O dinheiro é uma consequência do engajamento. Então, o colaborador que está engajado, que ele gosta de estar ali, que ele quer produzir, mas ele tem um reconhecimento através da remuneração variável. Então, só dinheiro não vai funcionar. Funciona também um apoio de uma liderança próxima daquele colaborador e que faça sentido tudo o ecossistema ali envolvido e a remuneração seja um bônus, seja um extra. O famoso vestir a camisa da empresa, né? Além da remuneração, estar engajado, porque uma coisa não substitui a outra, né? Também engajamento é conversar com todos da equipe, e assim, e nesse engajamento interno, a empresa toda funciona, né? Não dá para um time estar bem, o outro time estar mal, desse jeito não funciona, não dá para frente. Sim, e você pega também que o bônus, a remuneração, não é só um bônus, né? Ela pode ser um sistema inteligente mesmo de motivação, de engajamento, de potencialização daquele colaborador, daquela área, daquele time e consequência daquela empresa. Diógenes, eu queria agradecer sua participação, queria agradecer seu tempo, tudo que você trouxe foi muito valioso, muitos insights, muitos dados. Pessoal, vou deixar o @, dele aqui para vocês seguirem ele, o perfil dele tem muito conteúdo valioso que vale a pena dar uma olhada. E se você é gestor, empresário, você tá sentindo isso com certeza na pele, conta aqui nos comentários se você já tem aplicado alguma dessas coisas que nós falamos ou se a partir desse vídeo você vai começar a aplicar tanto remuneração variável como outros assuntos que nós conversamos aqui agora. Deixe seu joinha, se inscreva no canal porque nós temos muitos outros conteúdos que vão com certeza edificar sua vida, a forma com que sua empresa anda. E novamente, Diógenes, muito obrigado por hoje. Valeu, foi um prazer. Até mais, gente.